querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, mais uma vitória do São Paulo no Brasileiro. Agora são 3 vitórias seguidas e o São Paulo entra de vez na luta pelo G8, com um jogo a menos e bem próximo aí, quem sabe, de uma vaga em Libertadores. Isso e muito mais, vamos embora pro vídeo. Uma vitória assim, excepcional, né? Pelo resultado, pelo placar, pelas dificuldades. Pelo adversário. Claro que você vai vendo o jogo, você só vai olhando as dificuldades, né? Porque aí no finalzinho, a gente vai falar aqui ao longo do programa, vem a vitória, a terceira vitória do São Paulo apenas em 15 jogos fora de casa. Então é uma campanha muito frágil fora de casa, mas essa vitória foi gigante, porque o aproxima de uma zona que permite o time pensar na tabela, quem sabe vai aumentar um pouquinho o número de participantes de Libertadores e eu acho que dá uma motivação bem bacana para o São Paulo para o final, principalmente lembrando que esse é o primeiro jogo depois daquela derrota e do jeito que ela aconteceu no sábado, né? Então, vamos ficar no placar, para o São Paulo é o que interessa no momento. É isso. Bom, aí. o São Paulo está meio de tabela mesmo agora, né? A 10ª posição com 40 pontos, mas com um jogo a menos. Falta ainda a partida contra o Curitiba, ambos 29 partidas disputadas. Essa vitória do São Paulo, cara, que é algo que eu tinha tinha feito muita no sábado, curiosidade. Eu não conseguia fazer uma projeção exata. Desde o sábado, quando a gente estava aqui debatendo aquele pós-jogo da final da Sul-Americana, muitos questionavam como o São Paulo vai reagir. Pela frustração, pelo tamanho da decepção, pelo tal grande título que não veio, pelo jejum que segue de um grande título, quem não quis considerar o Campeonato Paulista, e acho que o São Paulo reagiu bem. E para ser justo, independente do gol que sai no final, o gol que sai no final carimba. É bom ter uma vitória, é bom ter os 3 pontos, mas foi um São Paulo que jogou, um São Paulo que buscou. O São Paulo que não esteve abatido em campo. A minha dúvida era justamente sobre esse tal abatimento. Poderia faltar uma mobilização, poderia ser um time entregue, sentindo muito o que aconteceu no fim de semana, e não foi isso que eu vi. São Paulo mexeu para vencer na segunda etapa, jogou para vencer, criou para vencer e acabou até vencendo. Acho que para mim era a grande curiosidade de hoje. Olhei depois. Olha, eu vou destacar, Preto, um lance que a gente acabou de ver e que o torcedor são paulino tem visto recorrentemente, que é olhar para o goleiro adversário e desdenhar. Fala, queria ter esse goleiro no meu time. Contra o Fortaleza, quando o São Paulo jogou no Morumbi, Fernando Miguel brilhou e é o goleiro que o São Paulo não tem. Agora o Matheus Cavicchioli conseguiu fazer uma defesa espetacular. Um pênalti, mais que um pênalti que o Miranda teve para fazer o gol, o Cavicchioli salvou com o pé de forma milagrosa. E por outro lado, mais uma falha de goleiro do São Paulo, quase comprometendo um resultado. Felipe Alves foi mal na bola, era um chute defensável do Aloísio. Claro que é um chute com curva, mas pela distância dava para defender e o São Paulo vai sofrendo com esse problema crônico no gol. Muitos torcedores perguntam, Rogério de novo com Felipe Alves? Ele só vai de Felipe Alves porque não tem confiança no Jandrei. Então, por mais que o São Paulo tenha a meta agora, fim de temporada, conseguir uma vaga na Libertadores, mais um lance desse tipo convence e tende a servir para o São Paulo já procurar um goleiro para o ano que vem. Precisa ter esse jogador que pode passar por um período de adaptação, mas faz muita falta ao São Paulo ter alguém de confiança e hoje não comprometeu porque conseguiu a virada no final. Mas poderia ser um lance de colocar em risco as chances do São Paulo de brigar pela vaga na Libertadores. Novamente, uma falha de goleiro. Mas que coisa, hein? Acho que uma das coisas que eu mais discuti na minha carreira de jornalista esportivo é essa questão de problema de goleiro do São Paulo depois da aposentadoria do Rogério. E num momento... Sim, mas inacreditável. É chato falar isso, né? Porque sempre envolve um jogador, que o goleiro fica super exposto, então o goleiro trabalha com 100% de aproveitamento. 99% já é um goleiro julgado, sendo que todos os outros erram e isso não aparece. O erro do goleiro mexe no placar. Costuma ser fatal, né? Então é uma posição difícil. Mas não é que o goleiro de São Paulo hoje, seja Jandrei ou Felipe Alves, esteja sendo comparado a Rogério Ceni. Já passou desta época, desta fase. Hoje a gente está discutindo uma outra coisa. Não é seja um Rogério Ceni. Não, seja um goleiro que dê segurança ao torcedor de São Paulino. Não é essa história de ficar querendo criar um clone para Rogério Ceni, já passou, é uma bobagem. É um bom goleiro, e isso, um goleiro confiável. E o São Paulo não conseguiu. Então, isso mexe com um time grande, porque é natural que uma equipe consistente, isso não é uma frase feita do futebol, não é um chavão, um bordão, um time começa com um grande goleiro, é porque
ali está a segurança. Então, você tem o Cássio no Corinthians, está lá um século no gol. Agora veio o Santos no Flamengo, conseguiu se ajeitar. Coincide o Flamengo com esta fase melhor, né, com o Dorival, também com o goleiro que veio para ser o goleiro titular. E é uma falha... Palmeiras, e vários, né, Breila? Uma falha dupla, porque ele está mal posicionado, o Aloysio até olha para o gol e tem um canto totalmente aberto, canto direito do Felipe Alves, depois demora muito para cair. Mesmo posicionado daquela maneira, ainda assim ele poderia ter feito a defesa se tivesse um tempo melhor de reação. A gente... das vagas de Libertadores, porque o América tinha chance de criar uma diferença ali para os perseguidores, não conseguiu fazer, e o São Paulo acaba dando uma embolada. E neste momento, o São Paulo só depende dele para ser um dos 8 melhores do Campeonato Brasileiro, o que é muito relevante. O que salva o final do ano do São Paulo, o que é? Entrar na próxima Libertadores, é onde o São Paulo quer estar e deve estar pelo tamanho da sua história, da sua grandeza e pelos objetivos que ele tem no futuro. Só que hoje, do América, que tem 42, para o Santos, que tem 37, 5 pontos. Quer a classificação? Vamos colocar? Coloca, por favor, a classificação. Ajuda acho o legal pra Bertozzi gente ter aqui. essa ideia. Vamos lá, classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, lembrando mais uma vez, com 29 jogos disputados, ele e o Curitiba, os outros 30 partidas. Dá uma olhada. Então você tem América 42, Botafogo e São Paulo 40, mas você vai ter aí, Fortaleza, Bragantino, Goiás, Santos, todos com 38 e 37. Aí olha que curioso, o Santos em 14º, ele está a 5 do 8º e a 7 do 17º, da zona de rebaixamento. Então, cada rodada pode te colocar ou mais perto da Libertadores ou mais perto da zona de rebaixamento, o que é bizarro, porque mostra que tem vaga demais para Libertadores, mas, enfim, o campeonato é assim, permite que todo mundo sonhe, e de fato todo mundo pode sonhar, porque são 24 pontos em disputa, para São Paulo e Curitiba são 27, né, porque eles dois têm esse jogo a menos, mas o São Paulo é quem depende de si hoje para ser um dos 8 primeiros colocados e está na próxima Libertadores. Acho que tem uma pergunta, Preto, que o torcedor pode se fazer, deve se fazer e tem direito de se fazer. Qual? Por que hoje não no sábado, né, o São Paulo? Né? Por que o chute do Caleri entrou hoje? Por que o time, especialmente no segundo tempo, mostrou uma intensidade, uma pegada, uma disposição que em alguns momentos o time parecia não saber de onde tirar no jogo contra o Independente Del Valle? E, assim, eu sei que pro torcedor o jogo de hoje não cura as feridas. Não cura. Não é que, gente, olha, beleza, vai ser como antes, o ambiente no Morumbi vai ser como era antes da final. Não vai. Mas essa é uma reconstrução, é um processo de reconquista, né? E ele começa por hoje. Ele não termina hoje, mas começa por hoje. Né? Mas essa vitória do São Paulo, ainda na esteira do que você comentou, traz a confiança que o time precisa para a sequência do Campeonato Brasileiro, essa vitória? O Calçado começou até falando dos jogos, dos últimos jogos, de fora de casa e tudo mais. Porque assim, o jogo de hoje era um jogo que você tinha que esperar pelo São Paulo para ver a reação. Como é que era a reação? Como seria a reação de uma pancada tão forte? Porque a expectativa foi gigantesca, movimentou milhares de São Paulinos que foram por todos os meios, né, para Córdoba. Alguns de ônibus. Teve de ônibus até. Não tinha muito jeito, né? E, poxa, e aí vem aquela pancada que era... Não que existisse uma certeza, mas a esperança era muito grande. Então, como seria o primeiro confronto? O time ia sentir isso, absorver e cair de vez? Assim, o São Paulo que nós vimos hoje é o São Paulo do Campeonato Brasileiro normal. Ele não foi nem melhor nem pior. Não é que ele jogou um partidaço porque ele está buscando a recuperação e nem jogou mal porque sentiu o jogo da final. Esse é o jogo de São Paulo. O que é o jogo de São Paulo? Você chega no final do campo, na hora que você chega ali nos últimos 30 metros, que você precisa ter um mapeamento do que está rolando, ou é um bom cruzamento, bom, não é despejar a bola na área. É um bom cruzamento, é uma jogada de infiltração, um passe que pode ser por dentro, não precisa ser para o lateral, para o Reinaldo avançar, pode ser por dentro também. O São Paulo tem muita dificuldade do acabamento das jogadas. Acabamento. Porque isso não é simples, só falar e chegar lá no... gente, precisa melhorar isso. Você como melhora, né? É isso que tem que ser feito no dia a dia. E o São Paulo conseguiu, então, um placar magnífico, mas dentro do seu padrão, que não é um padrão confiável. Só que ele tem um jogo a menos e ele pode chegar a 43. Se ele vai a 43, ele pula para o 8º lugar. Ele está dentro de uma parada aí, faltando 7. Ele tem 9 jogos, né? Uhum. É muito ponto nesta situação aqui para buscar uma classificação. Eu só queria fazer Hoje, novamente, o São Paulo oscila na partida, mas é melhor. Tem o controle, tem mais posse de bola, quase 70%, 18 finalizações. Um time que produz 18 finalizações jogando fora de casa contra um time que está acima na tabela é sinal de que foi melhor, se impôs.
E ainda assim, a gente viu o São Paulo perder gols em sequência no segundo tempo. Marcos Guilherme, que entrou, deu boa movimentação pelo lado esquerdo, perde a oportunidade. O Miranda desperdiça na grande defesa do Cavicchioli. Mas ali eram oportunidades que o São Paulo teve, pelo jogo coletivo melhor, de matar, de resolver a parada. E mais uma vez, tropeça e por pouco, a gente está falando de uma vitória. Mas se o Everaldo tivesse caprichado um pouquinho mais, numa boa jogada com o Benítez, a gente estaria falando de uma vitória do América, por muito pouco. O jogo ficou aberto no final. É de se valorizar a coragem do São Paulo para jogar. Foi um time que entrou nesse modo, a gente precisa ganhar de qualquer jeito aqui, ainda mais para tirar essa diferença do América. Mas, por outro lado, ainda fica um sabor meio agridoce de um São Paulo que ainda deu muito espaço. Agridoce, gostei. O Pedro falou aqui, quanto tempo esse debate? Todo ano a gente está voltando nesse assunto. Mas dezembro, talvez meio do ano, é emergência. Se precisa, se não tá vindo ali da base, gasta isso. Para mim é ter um critério melhor de contratação. Não necessariamente precisa desembolsar uma grana. É voltar na política. Esse critério não funciona. Olha os goleiros que o São Paulo contratou recentemente. Tirando o Volpi, para mim o Volpi foi a melhor das apostas. Mas Sidão, Jandrei, Felipe Alves, reserva no Juventude, o lanterna do campeonato. Para mim é um goleiro até bom, tem a saída no pé, mas ainda assim, para ser o titular do São Paulo, falta muito. Então o São Paulo tem feito essas apostas e justamente um cara que foi referência, excelência na posição, tem contribuído nesse processo. E o Rogério indicou a maioria desses goleiros. Você vê como o time do porte do São Paulo, as grandes equipes, precisa ter 2 goleiros. Claro. Né? Assim como o São Paulo teve lá no passado, Zete, e no banco era o Alexandre, né? Se lembra do saudoso Alexandre Garoto, que acabou falecendo depois de um acidente? E depois o próprio Rogério Ceni. Hoje é Rogério. E o Rogério Ceni que teve durante tantos anos, que é o Roger, né? Tantos anos, não é isso? O Roger no banco. Né? Bosco, exatamente. Grandes goleiros, né? O titular, assim como o Palmeiras, o Everton. E trouxe o Lomba, né? O Cássio, que teve o Walter durante tanto tempo. Bora falar sobre o São Paulo para esclarecer 2 assuntos importantes que surgiram recentemente nas redes sociais e que têm causado entre torcedores do Tricolor. Gabriel Neves e Rogério Ceni. Começando sobre o Rogério Ceni. Surgiu no Twitter a notícia de que nessa terça-feira Rogério colocou o cargo à disposição dos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa super importante dentro da estrutura do Tricolor e ouvi que não houve absolutamente nada nesse sentido, não haveria necessidade para reunião alguma, até porque a diretoria do São Paulo está convencida de que o Rogério tem que continuar. O Rogério não abandonaria o São Paulo antes do fim da atual temporada, tem as 10 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, onde muita coisa está em jogo. Sobre Gabriel Neves, pessoal do Tiro de Meta, que é um canal do YouTube que trata sobre o São Paulo, afirmou que o Gabriel não terá seus direitos econômicos comprados no fim dessa temporada. Entre os motivos, a eliminação, o vice-campeonato na Sul-Americana e a falta de dinheiro. Fui checar essa história com Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol do São Paulo, e o Belmonte assegurou que não tem nada a ver. Ele garante que o Gabriel Neves será comprado. A frase do Belmonte foi a seguinte, abre aspas: o São Paulo quer sim comprar o Gabriel Neves. Espero fechar o negócio ainda nesse mês, fecha aspas. O que falta para que o martelo seja batido? Acertar as condições de pagamento. O São Paulo já sabe que vai precisar desembolsar $1.700.000 ou R$8.800.000. Essa grana vai ser paga ao próprio jogador, que é dono dos seus direitos econômicos. Ele havia rescindido com o Nacional quando acertou um empréstimo com o Tricolor. Importante contar que o São Paulo quer fazer esse pagamento dos R$8.800.000 de forma bastante parcelada, aliviando um pouco o fluxo de caixa. Só para completar, é legal destacar que o Gabriel Neves não vem jogando por conta de uma lesão importante. 10 semanas de ausência, a tendência é que ele só volte a jogar na próxima temporada, mas antes de se contundir, havia deixado uma excelente impressão. Pessoal, uma vitória importantíssima. Eu não esperava, para ser sincero, mas veio a vitória. O São Paulo perdeu, como sempre, um caminhão de gols, principalmente no segundo tempo. E agora aí entra de vez pela briga pelo G8, domingo 4 da tarde contra o Botafogo, outro confronto direto. E se vencer ainda com um jogo a menos, consegue dar um bom pulo aí para a meta, né? Que tem que ser no mínimo 17 pontos nesses próximos 10 jogos. 3 já foram, agora faltam 14. E vamos continuar nessa conta aí. Mas primeiro, é claro, vencer a luta contra o rebaixamento. E depois, aí sim, pensar no G8. Mas foi uma vitória inesperada. E o Alisson, que já teve diversas oportunidades, né? De cabecear, fazer gol de cabeça, até que enfim fez uma, né? E o Caleri também, que teve diversas chances de gol, dessa vez botou pra dentro. Então assim, esperemos aí, né, que seja o início de uma arrancada, de uma boa campanha final aí do São Paulo nesse Brasileirão,
que tem totais de condições pelo menos de conseguir uma vaguinha para pré-Libertadores. Quem sabe, né? Vamos de jogo a jogo, mais uma vitória de extrema importância. E agora é continuar acompanhando aí, porque, como eu sempre digo, o São Paulo não para, é notícia todo dia, toda hora. O Rogério Ceni aí deu um desabafo na sua entrevista coletiva, que ainda não tinha se recuperado, que foi uma derrota doída, como para todos nós São Paulinos. Mas, vida que segue, pessoal. Vamos que vamos. E torcer aí para a Libertadores aí chegar. E aí ano que vem fazer sim um elenco muito mais forte do que é esse atual. Hoje, um comentário um pouco mais curto, até porque eu estou com o meu filhão aqui do lado, ele não para. Então vocês devem ter escutado um áudio aí de fundo. Então é isso. Mas pelo menos mais uma vitória no Brasileiro. Agora é rumo à 4ª vitória seguida. Tem que aproveitar essa tabela aí que é bem favorável para pontuar. E depois sim chorar e derramar as lágrimas dos torneios perdidos. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima sexta-feira a todos. E claro, com uma vitória do São Paulo é sempre melhor. Até a próxima e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.